Pessoal, chegamos à nossa aula 17 do curso de Python do zero ao avançado. E na aula de hoje vamos aprofundar um pouco mais a respeito de ciência de dados. Vamos falar sobre uma introdução geral à ciência de dados. Algumas dessas bibliotecas que a gente vai trabalhar nessa aula, a gente já viu em aulas anteriores, no caso do Pandas e o Matplotlib. Quem não viu ainda essas aulas, eu indico fortemente que dê uma olhada nela, vou colocar aqui na descrição do vídeo. E vamos lá. Como de praxe, eu dividi essa aula em 4 tópicos, que são eles: a introdução à ciência de dados, que eu vou falar como é feita a ciência de dados em Python e para que serve a ciência de dados. Na parte 2, vamos falar um pouco sobre a análise de dados com pandas, como é feita a análise de dados com pandas. Na 3, vamos falar sobre visualização de dados com o Matplotlib. E na parte 4, vamos colocar em prática todo esse conteúdo, onde a gente vai responder uma questão. Vai ter um enunciado um pouco grande, né? Um grande enunciado lá falando sobre uma determinada empresa. Essa empresa vai solicitar um tipo de dado. E o papel de vocês é codificar, a gente vai codificar aqui essa solução para a empresa. Sem mais delongas, vamos para o tópico 1, uma introdução à ciência de dados. Ciência de dados com Python é uma área que envolve a aplicação de técnicas, métodos e algoritmos para extrair insights e conhecimentos a partir de dados. Toda grande empresa ela gera bastante dados e a tomada de decisão da empresa ela depende muito da análise desses dados. E a ciência de dados nada mais é do que isso, né? É a gente conseguir pegar um monte de dados e extrair algo útil desses dados. Python é uma linguagem de programação muito popular na área de ciência de dados devido à sua simplicidade. Como vocês podem ver, até agora a gente viu que com poucas linhas de código em Python a gente consegue fazer coisas bem complexas, né? Que se fosse feito com outras linguagens de programação necessitaria de muitas linhas de códigos. Flexibilidade e a disposição de várias bibliotecas e ferramentas especializadas. Eu vou citar também aqui para vocês algumas das bibliotecas que a gente utiliza para a ciência de dados em Python. Não só o Pandas, tem muitas outras bibliotecas. Dando continuidade, eu separei aqui alguns tópicos que envolvem uma visão geral de como é feita a ciência de dados, né? Que é a preparação dos dados, a exploração dos dados, análise e modelagem dos dados, avaliação e interpretação dos resultados e comunicação dos resultados. Tudo isso geralmente é feito dessa forma. A gente pega um monte de dados, a gente vai tratar esses dados. Geralmente a gente trata com o NumPy, o Pandas. A gente faz a análise desses dados e exibe ele. Na exibição, a gente vai utilizar aqui na aula o Matplotlib para exibição. Porque com o Matplotlib a gente vai conseguir gerar gráficos interativos que vai fazer com que a gente consiga ver de uma forma visual melhor, de uma forma gráfica melhor, a análise desses dados, quais são os resultados que esses dados vai trazer para a gente. Continuando, aqui eu citei algumas bibliotecas úteis que são utilizadas para a ciência de dados em Python, que são elas o Pandas, que a gente vai utilizar aqui, que é para manipulação e análise dos dados tabulares. Tabulares é que envolve tabelas, né? Você tem dados que envolvem tabelas, o mais indicado é que você utilize o Pandas para análise desses dados. O NumPy para computação numérica e operações matemáticas em arrays. Lembrando que o NumPy geralmente ele é trabalhado juntamente com o Pandas, como vocês viram na aula anterior que a gente falou sobre NumPy e Pandas. A gente utiliza os dois ao mesmo tempo, geralmente. Scikit-learn para aprendizado de máquina e mineração de dados. Matplotlib e Cerbon para visualização de dados, ele vai gerar gráficos para a gente. TensorFlow e Keras para a construção de modelos de aprendizagem de máquina e Deep Learning. É um pouco mais complexo essa questão de Deep Learning. Essas são algumas das bibliotecas que são utilizadas para análise de dados com Python, ciência de dados com Python. Continuando, tópico 2. Análise de dados com Pandas. Pandas é a biblioteca que a gente vai utilizar aqui. A biblioteca Pandas é uma das principais ferramentas utilizadas para análise de dados em Python. Ela é a mais utilizada. Ela fornece estruturas de dados flexíveis e eficientes,
bem como uma ampla gama de funções para manipulação, limpeza, transformação e análise dos dados. Com Pandas é possível a gente fazer análise dos dados e extrair dele algumas informações úteis, tipo qual é a variação de um mês para o outro de vendas de um determinado setor. Com o Pandas a gente consegue fazer isso. Ele vai dizer se é uma variação positiva ou negativa, ele vai trazer tabelas para a gente. Com o Pandas ele é poderosíssimo para fazer essa análise. Continuando. Tópico 3. Visualização de dados com o Matplotlib. A biblioteca Matplotlib é uma das bibliotecas de visualização de dados mais populares em Python. Ela fornece uma ampla gama de funções para criar gráficos estáticos, gráficos interativos e visualizações personalizadas. Como vocês estão vendo aqui, além desses gráficos que a gente já gerou aqui no curso, a gente também consegue gerar alguns gráficos com animações, né? Quando a gente clica lá, ele vai mostrar um gráfico tipo um gráfico de linha que vai ser animado mês a mês. Ele vai fazer animaçãozinha mês por mês, se o gráfico vai subir, vai descer. Se for necessário utilizar isso, a gente consegue utilizar também com o Matplotlib. São gráficos interativos, no caso. E visualizações personalizadas que a gente personaliza da forma que a gente quiser. Inclusive com o Matplotlib a gente consegue também salvar ele em imagem, o gráfico. Continuando, agora vamos para a parte prática, onde a gente vai colocar em prática essa questão de ciência de dados com Python. E essa parte prática será uma análise de uma questão, nada mais é do que a análise da questão, ver como é que a gente vai resolver essa questão através do código, utilizando o Pandas e o Matplotlib para a resolução dessa questão. Sem mais delongas, vamos lá para a parte prática. Bom, pessoal, de volta aqui à nossa parte prática. Vamos iniciar mostrando para vocês qual é a questão que a gente vai resolver para analisar os dados em Python. Fazer a ciência de dados, introdução à ciência de dados com Python. Eu criei uma pequena questão aqui, um exemplo de questões que a gente poderia fazer utilizando a ciência de dados. Ele é a seguinte: você foi contratado por uma empresa de comércio eletrônico para realizar uma análise de dados de vendas de produtos em sua plataforma. A empresa deseja entender melhor o desempenho das vendas ao longo do tempo e identificar padrões de consumo. Ele fornece a você um arquivo CSV contendo informações sobre as vendas realizadas nos últimos 12 meses. Seu objetivo é realizar uma análise de dados fornecidos usando a biblioteca Pandas e Matplotlib. São essas duas bibliotecas que a gente vai utilizar. Pandas e Matplotlib. A gente poderia utilizar muitas outras, né? Mas essas aqui são as principais em Python. E geralmente elas são as mais utilizadas, né? Você deve responder as seguintes perguntas. A gente poderia ter várias perguntas em cima dessa análise de dados aqui. Mas vamos responder apenas uma, que é qual foi o total de vendas nos últimos 12 meses. Vamos apresentar um gráfico de linhas mostrando a variação das vendas ao longo do tempo. Esse gráfico ele vai ser mostrado com o Matplotlib e a análise dessas vendas será através do Pandas. Mas para isso também devemos fazer um código onde a gente vai gerar um CSV com arquivos aleatórios sobre essas vendas, só para a gente conseguir fazer essa análise, né? Mas antes disso eu vou mostrar para vocês aqui o site do Matplotlib com alguns exemplos de gráficos que a gente pode utilizar também, que é o matplotlib.org. Na parte de exemplos, onde tem Stable, Gallery e Index, a gente tem vários exemplos de gráficos que a gente pode utilizar. Como vocês podem ver aqui, ó, gráficos lineares e com barras. Vou passando aqui para vocês dar uma olhada. De acordo com a necessidade da análise dos nossos dados, a gente pode utilizar um monte de gráfico aqui, né? Você escolhe o gráfico que você quiser. Porém, para a nossa análise, a gente vai utilizar um gráfico simples de linhas, que se você achar melhor, achar necessário, você pode substituir ele por um desses gráficos aqui. A gente vai utilizar esse aqui, mais usado. Gráfico simples. Mas se você achar necessário, eu posso substituí-lo por um que você acha melhor, né? Que você acha mais
visualmente melhor de entender e esteticamente melhor também. Tem muitos gráficos, gráficos 3D, gráficos com animações, muitos gráficos. Enfim, vamos lá, vamos ao que interessa agora. Vamos voltar, vamos primeiro abrir o nosso Visual Studio Code. Estamos com o arquivo da aula 16 aberto aqui, é o anterior, né? Onde a gente trabalhou com banco de dados. A gente criou nosso primeiro banco de dados, que foi utilizando o SQLite, né? SQLite 3 para isso. É um banco de dados SQLite, é um banco de dados local. Ele armazena os seus dados em um arquivo local e ele é muito indicado para quem não trabalha com dados que não seja necessário o compartilhamento de dados, né? E ele é muito utilizado também em aplicativos Android. Quem não viu ainda essa aula, eu indico, volta à aula anterior, que é bem interessante e bastante importante também. Mas sem mais delongas, vamos para a nossa análise de dados. Vamos criar o arquivo da aula 16, aula 17 no caso. Aula 17, vou botar aula 17.py. Aula 17.py. Porém, vamos fazer o seguinte, vamos criar um gerador de... Deixa eu fechar esse arquivo da aula 16. Um gerador de CSV. Vou botar assim, criar underscore csv.py. E vamos criar um pequeno código aqui para a criação desse CSV para a gente. Um CSV aleatório. Inicialmente vamos importar o pandas, import pandas, vamos apelidar ele PD. Toda vez que eu quiser invocar o pandas dentro dos dados, dentro do código, eu vou utilizar o PD para isso. Vamos criar os dados. Data recebe. Vamos colocar data, que é a chave, e o valor vai ser uma lista com alguns dados. Vamos botar 2022 tracinho 01 tracinho 01 janeiro, né? Vírgula 2022 tracinho 01 tracinho 05. São alguns dados aleatórios que a gente vai criar aqui. 2022 tracinho 02 tracinho 10. Sempre os dados separados por vírgulas, que a gente está trabalhando com uma lista em Python. 2022 tracinho 03 tracinho 15 e vírgula, a super simples, 2022 tracinho 03 20 de março, né? 20 de março de 2022. Vamos criar mais um dado, mais chave valor. A gente tem a data, vamos agora para o produto. Produto, que vai ser a chave, o valor vai ser mais uma lista. Vamos colocar produto ABC. Assim, A, B, C. Vamos colocar, repetir o A e o B aqui só para A, vírgula, B. Mais um dado, separar por vírgula. Vamos para a categoria. Categoria. Que vai ser a chave e o valor, mais uma lista. A lista de categorias que a gente vai ter. Vamos colocar eletrônicos. Vírgula. Moda. Para não perder tempo, vou colocar eletrônico de novo aqui.
eletrônico. Aqui vamos colocar moda. Categoria foi, agora vamos para quantidade. Descontinhos. Vamos colocar 10,5,8,12,7. Agora vamos valor total. Mais uma chave, vamos chamar ela de valor total. Valor total, 2 pontinhos, uma lista de valores, nota 100.0, que vai ser um float, vírgula 50.0, vírgula 80.0, vírgula 120.0, vírgula 70.0. Separar aqui, fica mais legível. Pronto. Criamos esses dados. Agora vamos criar uma variável chamada df e vamos invocar o nosso pandas pd.dataframe. Dataframe passando data, passando nossos dados. E vamos salvar df.to CSV, criando CSV. Vamos dar o nome ao CSV de dados_vendas.csv, vírgula, o index vamos colocar como false. Feito isso, vamos executar nosso código, ver se deu tudo certinho aqui. Executando o código, pronto, deu tudo certo. Criamos aqui o nosso CSV com algumas datas e algumas categorias e valores, certo? Criamos nosso CSV, esse é o código para a criação de CSV. Só vou dar uma comentada aqui, ficar melhor, ficar mais organizado, né? Vou estar aqui criando data frame. Salvando os dados em um arquivo CSV. E aqui a gente vai colocar os dados da venda. Dados das vendas. Beleza. Vou deixar um pouco mais organizado assim porque todo esse código vai estar disponível no GitHub. E para estudo fica melhor quando o código está comentado. Não só para estudo, né? É extremamente recomendável que a gente comente nosso código. Certo? Agora vamos voltar para o arquivo da aula. Criamos um código para gerar o CSV. Agora vamos criar um código para analisar esses dados e responder a questão 1. A questão 1 está pedindo que a gente veja qual foi o total de vendas nos 12 meses e apresenta um gráfico de linhas mostrando a variação das vendas ao longo do tempo. Então vamos lá. Iniciando, importando o nosso pandas, importe pandas, vamos dar um apelido a ele de pd novamente. E vamos importar também o matplotlib. pyplot as plt. Temos um apelido também. Agora vamos carregar os dados do nosso CSV. Vamos criar uma variável chamada data, que é para dados. Vamos chamar o pd.read CSV. E qual o nome desse arquivo que a gente criou aqui? No caso foi dados_vendas.csv. Então com aspas simples vamos chamar ele dados_vendas.csv. Dessa forma conseguimos ler esse CSV e atribuir a variável data.
A gente carregou os dados do arquivo CSV dessa forma. Agora vamos converter a coluna data para o tipo datetime. Data date vai receber pd.toDateTime, que é data data. Pronto. Agora vamos para a questão, que é o total de vendas dos últimos 12 meses. Então vamos pegar lá. Data, vamos colocar underscore mês, vai receber data ponto dt ponto to period, vamos colocar um M aqui, M maiúsculo. Vamos criar uma variável chamada vendas, vendas underscore últimos 12 underscore meses, vai receber data.group by aqui vai ser uma string ano mês e vai ser uma string quantidade e aqui ponto sum. Pronto. Fizemos o total de vendas dos últimos 12 meses. Agora vamos converter o índice em string. E para isso vamos criar uma nova variável. Vendas últimos 12 meses ponto index. Vamos pegar nosso índice da venda dos últimos 12 meses e vamos atribuir um string a ele, né? Vamos converter ele para string. Vendas nos 12 meses ponto index ponto asType e vamos dizer que a gente quer uma string, então str que é um string, porém aqui tem que ser atribuído, aqui é a atribuição. E agora vamos para a parte do matplotlib, né? A gente vai fazer a exibição dessas vendas nos últimos 12 meses. Utilizando o nosso apelido do matplotlib, que no caso é plt, a gente vai colocar plt.plot passando vendas últimos 12 meses ponto index vírgula vendas últimos 12 meses ponto values agora vamos criar uma label plt ponto xlabel. A label que a gente vai criar vai ser uma label de data, então, aspas simples, data tracinho mês, fica organizado dessa forma. E vamos criar também, a gente criou a label do eixo X, agora vamos criar a label do eixo Y. Então plt
ponto y label. Vamos colocar ele como total de vendas. Total de vendas. PLT ponto title, vamos dar um título a ele. E o título vai ser variação de vendas nos últimos 12 meses, que nada mais é do que o que a questão está pedindo, né? Então, entre aspas simples, variação de vendas nos últimos 12 meses. Variação de vendas nos últimos 12 meses. Vamos dar um PLT ponto xticket, uma rotação de 45. Rotation sub 45. E vamos exibir plt ponto show, é um método. E no final vamos também fazer a impressão aqui na parte do terminal, só para a gente ver também, além do gráfico, a gente conseguir ver a impressão dele no terminal. Dá um print aqui. Print. Vou colocar assim. As duplas. Total. De vendas nos últimos 12 meses. 2 pontos. Não precisa desse espaço, porque quando a gente colocar a vírgula, ele já vai dar um espaço pra gente aqui. Vou colocar vendas últimos 12 meses. Ponto sum. Abre e fecha parênteses. Salvando. Pronto, o código da gente fica dessa forma. Só vou dar uma comentada nele aqui, do começo ao fim, para ficar um pouco mais organizado e a gente conseguir ver melhor, a gente entender. Na parte de data, aqui a gente está carregando os dados do arquivo CSV. Então vamos comentar da seguinte forma: carregando os dados do CSV. Aqui a gente está convertendo o coluna data para um tipo de datetime. A gente está convertendo em datetime. Então vamos comentar também. Convertendo a coluna. A coluna data para o tipo datetime, um tipo do Python. Aqui a gente está vendo o total de vendas nos últimos 12 meses, né? Comentar também vendas nos últimos 12 meses. Nessa parte aqui é que a gente começa a resolver a questão. Essas duas linhas de código que a gente consegue resolver aquela questão. E aqui a gente só está convertendo o índice em string. Vamos comentar também. Convertendo o index em string. Daqui em diante a gente já começa a trabalhar com o matplotlib para exibição dos dados. Então vamos comentar. Vamos colocar assim: gráfico de linhas mostrando a variação das vendas. Gráfico de linhas mostrando a variação das vendas. Pronto. E aqui não precisa comentar, é um print, né? A gente só está printando a resposta, né? Vamos comentar, vamos colocar aqui: exibindo a resposta. Pronto, acho que está tudo ok.
Vamos executar para ver o que vai acontecer. Conseguimos criar o CSV com esse código, com alguns valores aleatórios. Para a resolução da questão, a gente elaborou esse código. Vamos executar ele para ver o que vai acontecer. Ele deu um pequeno errinho aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. O que foi que faltou aqui. Date time like. Pronto, pessoal, voltando aqui. O erro que ocorreu aqui é apenas uma coisa simples, um erro de digitação que aconteceu, que às vezes a gente passa despercebido, né? Principalmente quando se trata de string. String a gente tem que digitar letra por letra e a ideia não tem como ajudar muito a gente nessa questão, né? Vocês podem observar aqui. A gente está pegando na coluna data e aqui eu coloquei date, né? Coloquei date. É só modificar para data que vai dar certo. Vamos salvar o arquivo. Deixa eu remover esse terminal aqui e executar novamente. Aqui ele vai trazer para a gente o gráfico com o matplotlib. O gráfico é dessa forma. Deixa eu dar uma expandida nele aqui. Ele vai mostrar a evolução, a variação das vendas nos últimos 12 meses. Ele mostrou dessa forma. Eu posso mover o gráfico da forma que eu quiser, né? Aí também posso salvar o gráfico. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai salvar em PNG para mim. Bem simples. Com isso eu posso fazer vários tipos de análise de dados, utilizando essas duas bibliotecas importantíssimas para ciências de dados em Python, que é o Pandas e o Matplotlib. Pandas para análise dos dados, análise e organização dos dados, e o Matplotlib para a exibição. Aqui no final a gente também fez um printou, né? Exibiu as respostas. A gente exibiu aqui, cadê? Total de vendas nos últimos 12 meses, 42 vendas. É o que a gente pegou desses dados aqui, dados vendas.csv. São esses dados daqui. Certo? Esse código ele foi para a resolução da questão desta questão aqui, né? Só recapitulando, você foi contratado por uma empresa de comércios eletrônicos para realizar uma análise de dados de vendas de produtos em sua plataforma. A empresa deseja entender melhor o desempenho das vendas ao longo do tempo e identificar padrões de consumo. Eles forneceram a você um arquivo CSV contendo informações sobre as vendas realizadas nos últimos 12 meses. Seu objetivo é realizar uma análise dos dados fornecidos usando a biblioteca Pandas e Matplotlib em Python. Você deve responder as seguintes perguntas. Qual foi o total de vendas dos 12 meses, que é essa pergunta que a gente respondeu, e apresentar ele graficamente em um gráfico de linhas, né? E foi isso que a gente fez. Total de vendas nos últimos 12 meses e utilizamos o Matplotlib para a exibição do gráfico. E além disso, a gente também colocou aqui um print no final, só para a gente ver também o total de vendas escrito assim, né? Que às vezes é até melhor do que o gráfico, né? Dependendo do gráfico, às vezes fica mais difícil de entender do que a própria impressão, né? E é isso, pessoal. Lembrando que esse código aqui ele vai estar disponível no GitHub, né? Todo o código, todo esse projeto com o arquivo de todas as aulas vai estar disponível em um repositório do GitHub, certo? E é isso, até a próxima aula, se Deus quiser.